Olá, meus queridos e queridas de todo o Brasil. Estamos de volta com mais um episódio do nosso Audiobelcast. Eu sou Bia Pessoa. Eu sou Fabiana Camilo. E estamos aqui com mais uma convidada. A Fabi está empolgada, animada, querendo rir. Nossa convidada é uma pessoa ilustre e também muito engraçada. Mas vou deixar aqui para a apresentação para minha amiga Fabi Camilo. Por favor, quem está conosco, Fabi? Quem está conosco é uma pessoa muito importante no Grupo Audibel, na rede Audibel, por toda a história, ela vai contar aqui pra gente, mas também é uma mestre na fonoaudiologia, é uma pessoa extremamente conhecida e conceituada no mundo, no mercado de aparelhos auditivos. É famosíssima. Quase mundo, eu falei mundo, mas de verdade, porque nos eventos Lógico. todos aí mundiais... Nos eventos mundiais, ela está sempre lá, né? Então, para nós é uma honra. Inclusive, ela é espanhola? Sim, verdade. Muito mesmo. Muito mesmo. Ela é muito boa. Então, vamos lá, vamos deixar ela falar, porque a gente se empolga diante de tantas histórias que ela tem aqui. Porque a gente admira muito. É isso aí. Estamos aqui com Sandra Braga. Conta pra gente, Sandra Braga. Muito Quem obrigada. é você, Sandra Braga? Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite, obrigada por todos esses elogios. Não sei se eu mereço tanto, acho que até vocês exageraram um pouquinho, mas, enfim, agradeço bastante. Bom, quem que é a Sandra Braga, né? A Sandra Braga é uma jovem de 53, fazendo quase 54 anos agora no final de junho, dia de santo, dia de São João, de 24 de junho. Ela é filha do Luiz e da Rita, filha mais velha do Luiz e da Rita, irmã da Luciana e da Márcia, mãe do Lucas e esposa do Reinaldo Salim, da Luix, que vocês conhecem como Salim. A gente conhece de outro jeito também, tem um apelido carinhoso, mas vamos meu focar aqui no trabalho. Meu amorzinho, né? Manda um recado para ele, aproveita que você está Amorzinho, te amo, amorzinho. Estou aqui hoje numa situação tão bacana, tão inusitada. Vou me declarar também. Aliás, dia dos Namorados, sábado, então vale a declaração. Bonito. E o Lucas, falando do meu filho, que vocês também conhecem desde que na minha barriga, né? Uma notícia que eu tenho que dar para vocês é que ele não dança mais a festa junina, ele não curte mais. Como assim? A partir desse ano que ele vai fazer 18 anos, ele não vai dançar mais a festa junina. A partir de agora, que antes certamente ele dançava. Até ano passado não teve por causa da pandemia, mas ano retrasado ele dançou. Ele tava lá. Então, Ele vai adorar escutar esse áudio vai aqui. gostar. A gente, inclusive, vai colocar aqui uma foto dele fantasiado de noivinho da festa junina. Aguardem. Uma homenagem para você, Lucas. O perfil dele é bem, ele adora essas coisas. Ele adora aparecer, vai é uma adorar. pessoa bastante extrovertida. Um beijo, Lucas, para você. Sabe? Bom, essa parte pessoal, vocês querem que eu fale da profissional também? A parte Olha, pessoal. vamos falar de muitas Pera coisas. lá, conta Então, mais de essa é a minha você. questão. Peraí, você tem que contar que você acorda às 5 da manhã todos os dias, É você verdade, tem a hoje, sua inclusive, foi turma. dia. Olha lá. Eu faço academia 6 vezes por dia, de segunda a sexta. 6 vezes por dia por semana, né, Braga? Desculpa, 6 vezes por semana, tá A vendo? pessoa é praticamente Para de 6 jogar vezes por na cara semana, aí. sendo que de segunda a quarta, eu chego lá às 6 da manhã para fazer várias atividades, por isso que eu estou Ela nessa tá idade, sorrindo. nessa forma. Tão bela. Né? Então, vocês veem que Humilde dá um pra pouco caramba, trabalho, de jogando trabalho na com cara. isso, mas a gente se esforça. Você fala sorrindo que você chega lá às 6 horas da manhã. Que legal. E faz selfie e ainda posta nas redes sociais. Acreditem se quiser. Até Aqui é um porque eu tenho que exemplo, comprovar né? o que eu falo, né? Claro, Um exemplo de que a claro. saúde não é só a saúde auditiva que te importa, né? A saúde de todo o Exato. corpo, da mente. Exatamente. Bonita Da mente, essa. principalmente da mente, que é o mais importante. Que você tem saúde na mente, você tem saúde física. Depois Então, a gente faz um outro episódio só falando de dicas de saúde com Sandra Braga, Sim. atividades físicas, movimentos para você fazer na sua casa. Vamos voltar aqui então ao assunto da audiologia. Então a gente estava sabendo que a moça faz atividades físicas, acorda muito cedo, é muito bela, como ela mesma colocou. Vocês estão vendo Obrigada. que ela é realmente muito bela, nos inspira em vários aspectos. E já que a gente quer falar da parte profissional, então vamos falar lá atrás. Como é que chegou a fonoaudiologia na tua vida? Então, a minha irmã do meio, né, a Márcia, que nasceu depois de mim, ela frequentou fonoaudióloga quando era pequena, quando ela tinha acho, uns 5, 6 anos de idade, ela fazia trocas articulatórias e eu acompanhava minha mãe na fono. Eu não entrava na sala, mas uma vez acho que eu entrei, 1 ou 2 vezes eu entrei para acompanhar no começo do processo dela e eu comecei achei interessante. Eu era uma menina, uma criança, imagina, mas eu achava, ai, que legal, olha que trabalho legal que ela faz. Né? Vocês veem que eu sempre fui meio precoce, né? Isso devia ter 7 anos de idade a fazer essa. Gente, ela é um jeito. Então, assim, ficou na minha cabeça, né? E aí eu fui para escola, ao longo do ensino médio, que na época era o colegial, né? Não tinha o nome que tem hoje. Eu comecei a buscar as profissões com que eu mais me identificava.
Eu nunca fiz nenhum teste vocacional, mas eu sempre me identifiquei com lidar com pessoas. Então, eu prestei para psicologia, entrei, inclusive, na época, prestei para fono. A primeira faculdade que eu prestei foi fono, na verdade, no terceiro colegial, aí eu não entrei. Prestei só USP na época, eu não tinha, né, a minha intenção era fazer faculdade pública. E aí, no ano seguinte, eu fiz um ano de cursinho e eu comecei a buscar as profissões, ler sobre o assunto, ver o que me interessava. Então, eu prestei para psicologia, fono e secretariado executivo. Secretariado era muito, há uns anos atrás. Eu lembro que quando eu era criança eu queria ser secretária executiva bilíngue, que eu achava chique. Eu também passei por essa Inclusive, você fez curso de datilografia? Fiz todos. Eu tenho formação até a eletrônica. Uau! Que legal! Fiz o Senac todas. Eu fiz assim, tudo isso no cursinho. Eu fiz um ano de vários, assim. Porque eu tinha a intenção também de... Eu não vou falar porque eu sou muito jovem aqui na mesa, então desculpa. Nem sabe o que é. Não sei o que vocês estão falando. Pois é. A gente coloca uma foto. Eu tinha uma letera 35, 33, eu não lembro, aquela verdinha bonitinha. E eu fazia, Olivete. inclusive... Olivete. E eu fazia... Não conhece, né? Então, ela jogou no Google rapidamente aqui. Agora ela lembrou. Não, eu não faço de faculdade, foi uma curiosidade. Eu entrei... Bom, só voltando. Então, eu entrei para a fono. Passei na PUC de São Paulo, foi a faculdade que eu cursei. Inclusive, fiz mestrado depois de 10 anos de formada. E aí, entrei em psico também e entrei em secretariado. Mas aí, eu acabei escolhendo a fono porque eu comecei a ler mais sobre o assunto, gostei mais, né, da profissão, enfim, e cursei. E aí, só para falar um pouco da faculdade, no último ano, uma curiosidade, eu tinha feito o curso, a minha maquininha ali, eu fazia trabalhos para as minhas amigas, porque o curso era integral, né? E o curso da PUC, não sei se a Bia fez PUC, né? E a PUC é uma faculdade, tem até uma sigla, a sigla eu não vou falar aqui, porque tem uma palavra meio feia, mas enfim, ela tinha um nome, né? PUC. Essa legenda tinha apelidado de uma outra coisa, porque é uma faculdade muito cara. E aí, na época, eu não tinha, meu pai, né, sempre trabalhou, minha mãe cuidava da gente, né, era dona de casa até hoje, foi professora de piano, mas na época não ministrava aulas, e aí a gente teve que, então, para poder ajudar um pouco em casa, imagina, batia os trabalhos, eu teclava os trabalhos para as minhas amigas, então, os trabalhos de faculdade, a gente tinha que entregar, então eu fiz um pool de pessoas ali, e elas começavam, me pediam, eu fazia, final de semana ali, para poder ganhar algum dinheiro e poder ajudar, pelo menos nas minhas contas, né, nos gastos que eu tinha com a faculdade. E aí foi assim. Muito legal essa parte. Você usava mimeógrafo também para poder fazer as cópias dos trabalhos que você fazia para as amigas? Então, eu tenho uma outra parte para falar disso, mas é um pouco mais para frente. Tá bom, tá ótimo. Mimeógrafo é uma coisa muito interessante. Eu tinha aula, as minhas professoras de escola usavam mimeógrafo. Eu não cheguei a usar, mas eu usei muita transparência para dar treinamento, inclusive aqui. Transparência, slide. Na faculdade eu só usei transparência, né? Não deu tempo de usar. Tinha muito slide, é um trabalho danado. A gente vai ter que colocar foto de tudo isso aí, porque tem muita gente que vai assistir e não tem ideia do que a gente está falando, mas são coisas maravilhosas, gente. A gente mostra pra vocês. E vamos falar de tecnologia aqui, até porque ela é a pessoa que traz tecnologia aqui para o Odibel. Então, pelo amor de Deus, esse momento do passado é só aqui, ok? Essa Mas coisa. é importante porque é a pessoa que viveu a tecnologia em outros tempos e agora em tempos muito modernos, então vai poder contar várias coisas pra gente. Então na faculdade, você estava lá na PUC, se formou, ajudou as amiguinhas a fazerem os trabalhos. Isso, e aí só para vocês saberem, assim, a área de reabilitação auditiva, né, com amplificação, não foi a minha escolha inicial. Na faculdade, a gente tinha que eleger no último ano os estágios que a gente queria fazer. Na minha época, pra vocês terem uma noção, a minha sala tinha 60 pessoas. Era uma turma, a minha também manhã e tarde e noite mais 60. Então, a turma inteira de fono, a turma de 86, eram 120 pessoas. Mas acho que sempre foram, né? Porque a minha turma foram 120 pessoas, só que eram 3 turmas passado isso. Então, só que aí, se você for ver hoje na PUC, pelo amor de Deus, não tem nem... Muda, eu nem sei... Então, isso ficou um tempo, né? Até a sua fase, acho que um pouco depois de você também. Mas hoje, se você for ver de uns anos para cá... Enfim, aí a gente... porque tinha briga por conta desses estágios, a gente chamava de módulo. E eu, para não entrar na briga, que eu sempre fui uma pessoa muito pacífica, dentro do possível, hoje eu mudei um pouquinho, mas assim, eu continuo sendo pacífica para muita coisa. Eu peguei um módulo em audiologia, que foi para trabalhar com a Doris Ruth Leves, que é uma professora renomada, que trabalha muito com criança, então eu peguei um módulo dela, e um módulo de gagueira. Foram os módulos que eu fiz. E aí, como eu não tinha, na PUC, no último ano, você tinha muita janela.
Então, eu comecei a preencher as minhas janelas com estágios, com outros estágios. Eu fiz estágio em terapia com a Ana Alvarez, que vocês conhecem bem, uma pessoa que muito renomada, uma amiga muito querida minha, que me ajudou bastante no início da minha carreira e da minha formação. E também fiz, e aí consegui estágio na CD na época, né, em uma empresa de aparelhos auditivos. Fiquei por um ano aí, em 2 períodos, tal, e foi ali que eu me encantei pela área, porque no estágio você começa a lidar com pacientes, a gente via como é que os pacientes eram atendidos. Eu observava a fonoaudióloga na empresa, na época, e vendedores, então eu aprendi muita coisa com os vendedores da época, né? O César, que vocês conhecem, né? O César foi meu chefe, né? Ele que me trouxe para a Audibel, inclusive, e eu aprendi muita coisa com ele ali. E aí com os vendedores que trabalhavam com a gente. E muita estratégia de atendimento, como eu atendi também, quando eu comecei a trabalhar, eu atendia, eu aprendi com eles. E até hoje eu propago isso de certa forma, porque eu acho que são métodos, são estratégias que são muito válidas aí para a gente atender o paciente, né? Que encantam o paciente, digamos assim. Quando Só que você começou a atender? Quando você se formou, né? Eu me formei em 89 e 90, no comecinho de 90. E aí, nessa época que você foi fazer o estágio, que você já mencionou, a fonoaudióloga que já trabalhava lá naquela empresa, e aí os vendedores. Em que momento que você chegou? Porque a gente conversou com o Valdevir, né, nosso presidente Sim. aqui, e ele e o César são das antigas, em momento em que eles iam até a casa das pessoas com a maletinha, fazer audiometria e adaptar aparelho, fazer a molde, tudo. Isso. E aí ele contou para a gente que até um determinado tempo da empresa da Audibel, da vida dele como vendedor de aparelho, não tinha fono, e aí entrou. Você já chegou num momento em que o mercado já admitia fonoaudiólogos para fazer esse tipo de trabalho? Isso. Na empresa quando eu cheguei à empresa, né, no caso, eles tinham mudado a diretoria e colocado os vendedores para atender em domicílio, né, e os fonoaudiólogos dentro da empresa para fazer toda a parte audiológica, indicação, e eles iam fechar as vendas, que a gente falava, né, concluir as vendas. Então, a gente fazia toda a parte do atendimento, escolha do aparelho e tudo mais, e eles entravam para fechar a venda, que é o termo que a gente usa, né. E na verdade, o que aconteceu? Na época, a gente tinha, como a diretoria entendeu de uma outra forma, e era uma tendência naquela época do mercado, a gente acabou, claro que eles estavam junto de nós para o momento comercial, mas quem tocava o atendimento, quem se responsabilizava totalmente, éramos nós. Então, no momento que eu entrei, então isso foi em 90, foi quando eu acredito no mercado, que também eu fiz entrevista, na verdade, nessa empresa e uma outra empresa. Eu fiz estágio, na verdade. Eu já entrei direto nessa empresa, mas eu passei por uma outra como estagiária. E nessa outra empresa já tinha esse formato um pouco antes. Então, na verdade, as coisas estavam se moldando de forma diferente, né? Começando a pegar esse rumo como é hoje. Na verdade, a gente nem tem mais vendedores, né? Pelo menos, não, na Audibel, com certeza não, mas não sei como é que está o mercado, mas acredito que não, a gente não ouve mais isso, não dizer isso. E o atendimento domiciliar, na época que eu entrei, eu acompanhava os vendedores. Então, ele ia para fazer, de novo, concluir a adaptação à venda, ali, fechar o negócio, né, digamos assim, e eu para testar os aparelhos, para fazer as avaliações e tudo mais. Então, foi nesse momento que eu entrei. Isso certamente contribuiu demais para o seu desenvolvimento, né, Sandra? Porque uma coisa que a gente fala na nossa época da faculdade, a gente não tinha esse lado de desenvolvimento comercial ou, né, de carreira mesmo. Eu não estou nem falando da venda em si, mas a gente não tinha. Era estudo, né, focado clínico, e o que você vai fazer com isso depois, a gente... Isso é uma coisa que, assim, eu acho que o curso mudou um pouco ao longo dos anos, né? Mas eu vou ser muito sincera para vocês. Eu acho que isso, na formação do fonoaudiólogo, ainda falta essa parte. A gente sai da faculdade totalmente cru em relação à parte comercial, a parte de quem quer abrir uma clínica. Administrativa mesmo, né? A gente não tem noção disso. Nós não temos noção. E eu acredito que a gente continua não tendo, né? Enfim, com os alunos que a gente tem contato e tal. E assim, é uma coisa que, para a vida da gente hoje, né, para você ser empreendedor, você precisa ter uma base nesse sentido, que seja mínima. E aí, claro que com isso, eu olhando, desde o estágio, né, eu comecei a mudar o meu perfil, meu estilo de... Assim, eu nunca fui uma pessoa assim, mais jovem, era super tímida, não era falante, era uma pessoa bem contida na minha infância, né? E eu comecei a mudar o perfil quando eu fui para a área, quando eu comecei a trabalhar, porque, é claro, você não precisa ser extremamente extrovertida, mas para atender as pessoas, você tem que ter um mínimo de condição de relacionamento, né? De comunicar, você tem que se comunicar de forma a conquistar o outro de alguma forma, não é? E eu não tinha esse perfil.
E quando eu comecei a trabalhar nessa área, eu mudei completamente. As pessoas que me conhecem, me conheceram de escola, assim, me encontram, às vezes, nossa, você está muito diferente. Não estou falando fisicamente, falando como pessoa mesmo. Então, isso me ajudou muito, inclusive, como pessoa, até para desenvolver outras coisas, né? Enfim, eu fiz mestrado depois de 10 anos, porque eu fui convidada a dar aula em faculdade, porque também, né, uma área que a gente, como eu tinha já tinha, né, em 10 anos, já tem bastante experiência, né? Fazendo só uma coisa, você adquire aquilo. E aí aparecendo, as pessoas conhecendo o trabalho, enfim. Eu acabei sendo chamada para dar aula e, por conta disso, eu não tinha mestrado. Eu fui para o mestrado na PUC, entrei na PUC assim, bem de forma tranquila, porque, claro, né, todos os professores que me deram aula na graduação estavam na pós. E aí, enfim, fiz um trabalho na área, inclusive, a minha tese foi montar um protocolo para facilitar. Por que isso? Na época que eu entrei no mestrado, a tecnologia digital tinha acabado de chegar. Tinha poucos anos, né? E aí, o que acontecia? A gente, claro, já tinha uma marca grande por trás, né? A gente já estava com a Beltone, né? Depois da Philips, né? Que também acho que o Rodrigo deve ter comentado isso, obviamente. E eu já tinha know-how. Só que o que acontece? O nível de... Eu acabei tendo que, ao longo da minha vida aqui na empresa, eu acabei assumindo os treinamentos de algumas coisas. Eu era gerente, comecei como fone de atendimento. Vocês não perguntaram ainda onde eu vou falar? Eu ia te perguntar isso, você contar um pouquinho essa sua história na Audibel. Então, eu estava querendo sair da empresa que eu estava, não estava concordando mais com o formato de trabalho, e quando eu não me identifico, quando eu não tenho... quando eu não acredito e quando eu não admiro, eu não consigo ficar no lugar. Então, isso é uma coisa que é muito... presente em mim. Eu não consigo ficar no lugar onde eu não admiro as pessoas, a empresa, enfim. E eu comecei a começaram algumas coisas mudarem ali. E aí eu acabei pedindo para sair. Pedi literalmente para sair. E quando eu pedi para sair, eu tinha muito contato com o César. O César já tinha vindo para cá. A gente, claro, ficamos amigos, né? Porque claro, ele era meu líder, né, meu gerente, mas a gente tinha amizade, né, entre outras pessoas também que estão na empresa, tal. Até hoje, inclusive. São parentes, César é o nosso vice-presidente, vai ter um episódio só com ele para vocês desculpa, conhecerem. eu estou falando dele, o pessoal não conhece ele ainda, mas vão conhecê-lo em breve, né? Suponho. Então, e aí, quando o César me convidou para trabalhar, ele falou, ele tinha acabado de entrar, né? Porque eu entrei em julho aqui, ele entrou em abril, César, né? De 93. E aí ele falou, olha, Sandra, é para carregar pedra, a gente está reestruturando a equipe e tal. Eu falei assim, não tem problema, eu venho. Eu não sabia nem quanto eu ia... como é que eu ia ser remunerada, tá? Só deixar claro aqui. Porque eu vim, por quê? Porque eu admirava ele. Sempre foi uma pessoa que eu admirei na vida, enfim. Pessoa que me ensinou muita coisa, né, profissionalmente falando. E aí, eu vim para cá, às cegas, desse jeito, e a gente começou a trabalhar juntos. O Norberto, que também hoje é da rede, ele é representante hoje do ABC e Santos, veio um pouco antes. A Dulce, né, que também hoje está com a gente no centro. Então, nós vemos... E eu fui a última a chegar aqui. Todo esse pessoal veio da outra empresa? Veio da outra empresa. E aí veio para reestruturar e tal. Então, assim, e a gente foi desenvolvendo. Então, quando eu cheguei aqui, eu era fono de atendimento. Eu vim para compor uma equipe, né? Então, trouxe comigo a Cíntia, que hoje é gerente do centro, que era minha estagiária lá. Ela veio junto comigo. A Fernanda acho que veio junto. Então, a equipe inicialmente eram 3 pessoas, né? E aí foi evoluindo. Depois de 6 meses, o Norberto foi assumir a loja de Santo André. E aí eles me convidaram para ser gerente da unidade do centro. Então, fui gerente lá. Eu não me lembro exatamente por quantos anos. Não lembro mesmo, porque o que acontece? Eu era gerente de loja, claro que era uma outra época, não preciso nem falar para vocês, era outra estrutura, não tinha nem... Eu não lembrava do gerenciamento no centro. Eu não lembrava disso. Era o gerente. Vocês estavam no Décio, eu sempre era o Décio. Eu não lembrava disso. E aí, enfim, eu fui gerente comercial, claro, né? Meu perfil... Vou ser bem sincera com vocês. Eu dei um pouco de trabalho para eles, porque eu tenho um perfil um pouco diferente. Eu sou, claro que a gente, quando precisa ser comercial, a gente só que gerenciar comercialmente uma equipe, assim, não pelo lidar, eu era super tranquila, eu nunca tive problema com isso, graças a Deus. Mas, assim, na hora de dar o desconto, aquela coisa, então eu ficava meio assim. Então, eu vivia sendo chamada na sala do César do Valdevira, assim, para... De novo. Estava dando prejuízo para a lojinha. Então, mas assim... A lojinha não estava ganhando dinheirinho, você estava atrapalhando. Mas não foi brincadeira essa parte, não era tanto, mas eu tinha esse olhar, né? Eu acabava me colocando... Eu era mais, acho talvez uma empatia muito exacerbada, e acabava acarretando nisso. Mas, enfim, então eu fiquei um tempo, e aí, isso que acontece? Como gerente de loja, eu acabei acumulando outras funções. Por quê? Na época, a gente começou a abrir parceria com o Fone, eu tinha colegas de faculdade que estavam na área, e o Valdevir também conhecia.
no outro que o Valdir, já estava aqui, já conhecia alguns bem, então a gente começou a abrir parcerias, ele e eu, a gente acabou fazendo isso, e eu comecei a absorver o trabalho de suporte à parceira também. Então, era gerenciamento, eu atendia ainda alguns pacientes da época que eu era fono de atendimento, então é claro que continuei atendendo. Então, gerenciava a equipe, atendendo, suporte a parcerias, e aí começou a aparecer aula para médico. Sandra, o Ronaldo aí entra, né, na história, que é foi o primeiro, né, vou chamar de gerente de relacionamento da empresa, começou a visitação médica, dar uma encorpada nessa visitação. E aí eu comecei a falar assim, Sandra, vamos dar uma aula para um grupo de médicos? E aí tem um pedaço para falar. Importante, inclusive. Aí aconteceu, sabe? Aí Ronaldo falar para médico, então eu estou conseguindo umas parcerias, estou visitando umas pessoas e queria que você, por favor, que você fosse, porque não tinha, na época, eu era a mais antiga das que tinha entrado comigo, certo? E era o que tinha um pouco mais de domínio, né? Mas já estava mais assim descolada, enfim. E aí ele falou assim, só que eu nunca tinha falado em público para grupo de médicos. Falar uma coisa com o paciente, mas eu sempre tive alguma certa questão com isso. Você algum dia teve frio na barriga para falar em público? Tive, moça. Hoje não tem mais, mas eu já tive. Hoje, assim, acho que menos. Depende do lugar. Mas, na época, pelo amor de Deus. O Ronaldo fez... Vou só contar para vocês, imagina. Eu era super... Eu sou jovem, mas assim, era mais jovem ainda, né? Tinha 20 e poucos anos. Ele me chama, nunca tinha dado aula para grupo nenhum. Dar treinamento é uma coisa, uma pessoa que está gritando, é outra coisa antes de dar aula, para médico. Numa época bem adversa, tá? Ele conseguiu, porque eu desse aula no HC, uma quinta, nunca esqueci, vou até contar os dias que eu lembro dos dias. O HC foi numa quarta, na mesma semana, quinta-feira no Hospital Municipal, terça-feira na Santa Casa e segunda-feira na Escola Paulista. Ele fez 4 dias, a semana das palestras. Intensivão. E eu nunca tinha falado para essas pessoas. Bom, montei uma aula pequena, uma aula breve que tinha, acho que 20 minutos. Tá bom, gente, eu sei que assim, eu nunca passei tanto nervoso na minha vida, assim, porque assim, hoje os otorrinos são muito próximos da gente. Hoje eu converso sem o menor problema. Tenho amigos que são otorrinos, pessoas que inclusive atendem minha família, me atendem, enfim. Só que naquela época, eu tenho 28 anos de Audibel, vamos pensar em 24 anos atrás, não era como é hoje. A posição da fonoaudiologia também era outra, né? Assim, sim, exato. A atuação, o papel da fonoaudiologia. O papel do fonoaudiólogo. Sim. E a gente, claro que nós caminhamos junto com eles, sempre caminhamos, né? E respeitamos muito a opinião deles, só que a gente tem a nossa opinião também, né? E eu às vezes, quando eu comecei a ficar um pouco mais folgadinha, mas agora eu já sei fazer, eu começava a dar as minhas opiniões, e aí foi quando, assim, alguns médicos não concordavam, então me via numa saia justa, enfim. Então, assim, isso foi para mim um aprendizado muito grande, porque eu perdi a vergonha, na verdade. Porque, assim, na verdade, eu fiquei super nervosa, gaguejava de vez em quando. O Valdevir ia sempre com o Ronaldo, porque, assim, essa fase, ainda fiquei pensando, eles foram para assistir porque eles queriam ver como é que era, nunca tinha acontecido. Então, eles também me deram muita chance, porque poxa vida, uma pessoa que está começando nisso, então, se fosse talvez de uma outra pessoa, um outro lugar, você, ela não serve para ir, vou colocar em outro lugar, em outra função. E eles não fizeram isso, eles insistiam, você tem que ir, agora é de novo. Então, isso foi muito legal, porque eu acabei perdendo a vergonha, né? Esse medo que eu tinha. Então, isso foi muito também interessante. Aí, dessa fase para frente, eu saí da gerência comercial, porque eu estava absorvendo outras funções, e eu virei gerente de produtos. E aí, a partir daí, eu, né, além de, né, continuei fazendo essas coisas, obviamente, mas não gerenciando mais equipe, mas continuei fazendo o que eu faço, né, e entre outras coisas mais que foram aparecendo. Mas, da época, foi muito bom, porque eu, né, acabei aprendendo bastante a parte comercial também, me inteirando um pouco da parte administrativa, né, e, enfim, cheguei até uma unidade, né, da Audibel em Jundiaí, por uns anos, mas não consegui também conciliar, eu não deixei a Audibel, então eu era uma sócia investidora, digamos assim, eu tinha uma sócia que ficava lá, mas começou a ficar complicado, porque chega um ponto que você tem que se dedicar a mais uma coisa ou outra, e eu optei por ficar aqui. Então, eu deixei, a loja foi passada para frente, foi vendida, e aí eu continuo aqui, né? Obviamente, fazendo tudo isso que eu faço. 28 anos. Você falou do treinamento e tudo mais, vou continuar um pouquinho ali no passado. Na verdade, uma mistura, né, de passado e presente. Você chegou, quando você começou a atender pacientes, ainda eram aparelhos só analógicos, né? Sim. Você assistiu essa transição, né, da chegada dos digitais
Para você, até como pessoa que dá treinamento, como foi essa virada? Assim? Porque dar treinamento de um aparelho analógico é um pouquinho diferente do que de um aparelho digital. E naquela época, apesar de os recursos do digital não serem tão sofisticados quanto hoje, era muito diferente do que a gente estava acostumada. Você pegou analógico também, né? A gente era outro universo. Tinha que reaprender a questão da adaptação dos aparelhos auditivos. Fala um pouco para a gente dessa experiência, desse momento. Assim, Bia, isso foi uma coisa que, assim, para quem passou pela tecnologia analógica, e acho que todas nós aqui, de certa forma, passamos, eu acho que a gente tem um plus em relação a quem não passou. Por quê? Assim, a tecnologia analógica, ela era extremamente simples, vocês sabem disso. Assim, o aparelho ali era um controle de volume um pouco mais, digamos assim, tecnológico, vamos dizer assim. Um amplificador com controle de volume. Pronto. Né, que você podia deixar mais alto ou menos isso. Alto. E tinha alguns controles que nos ajudavam. Então, os mais incrementados tinham lá o controle de agudo, de grave. Tinha a saída máxima, que era importante e tudo mais. Só que a gente tinha que fazer, com alguns pacientes, milagre, eu diria. Porque a gente, por mais que eu tivesse um bom produto na mão, e a gente tinha bons produtos na mão, não era questão de... Era o que tinha na época. Era o que tinha, entendeu? E dentro do que tinha, era o melhor, porque a gente trabalhava com a Philips. Com a Philips, exatamente. Entendeu? Então, a Beltone, quando chegou para a gente, ela já estava na era digital, né? Tinha alguns produtos analógicos, mas ela estava na digital. E aí, o que acontece? A gente acaba tendo que... isso é uma coisa que eu falo muito em treinamento. Vocês sabem disso. A gente criava uma condição de atendimento para encantar o cliente com o que a gente tinha. A gente tinha que trabalhar muito com modificação em molde, o ajuste era extremamente simples, por isso que eu falei para vocês, eu acabei na tese de mestrado criando um protocolo para facilitar o ajuste dos digitais, porque a gente não tinha nada, eu fui meio que autodidata para isso. Na época a Philips me ajudou bastante, obviamente a gente tinha um contato sempre foi muito próximo deles, assim como a gente tem com a Beltone, e sempre foi muito fácil, tanto é que a gente migrou para uma marca que tinha os mesmos a mesma filosofia, o mesmo padrão de entendimento de paciente, de aparelho, de tecnologia, enfim. Mas a questão a gente teve que virar a chave, porque o som do analógico para o paciente que usava, para quem estava mudando a tecnologia, que foi o maior desafio da gente, ele parecia sempre muito mais alto do que digital. Então, a gente precisava regular, a gente precisava considerar isso para, na hora de fazer um ajuste no digital, a gente conseguir ter sucesso. Mas espera, então, o aparelho era analógico, ele dava mais potência, porque era um grande amplificador. Isso, exato. As pessoas que fizeram essa transição, elas sentiam que o analógico era melhor que o digital, porque ele era mais... Os que estavam bem adaptados, né? Porque a gente tinha o perfil, você sabe, a gente tem o perfil do paciente. Imagina você usar a vida inteira eu vou dar um exemplo de um sapato, um sapato que é super confortável no seu pé, ele se moldou ao seu pé e você vai comprar um novo para substituir aquele. Esse sapato é um exemplo bem simples, mas o que acontece com o novo? Conforme o fabricante de quem você compra, ou a marca, ela pode ficar mais ou menos confortável. Só que se você gostou tanto do modelo e é seu número, você se adapta a ele. Ele vai tomando aquele, só que você ficou muito tempo com aquele outro. E o que a gente sempre fala é isso, quando você usa por muito tempo um aparelho auditivo, muito tempo, o seu ouvido acaba se adaptando a ele, mesmo que ele não esteja tão bom para você, que ele não dê o resultado que você precisa, o benefício que você precisa. E aí, na hora que você faz a troca, a gente precisa tomar muita atenção nisso, como é que está regulado e tal. E com o analógico, o que a gente tinha que fazer? Mudar, às vezes, compressão, deixar o aparelho o mais parecido possível com o anterior. Só que para você fazer isso, tem que dominar o produto, você tem que dominar a coisa. E os novos recursos, né? E de certa forma, a promoção à saúde auditiva antes era bem diferente do que era hoje, né? Então, os pacientes que também procuravam ajuda eram aqueles que, de fato, a perda auditiva impactava muito. E a perda... E aí eles queriam o quê? Amplificação. Exatamente. Aí a amplificação para o analógico, Exatamente. fantástico. Veio o digital com a compressão... tá abafado esse som, tá isso, tá aquilo. E se você não sabia, a gente tinha como resolver isso. Nós tínhamos linhas que eram propícias para isso. Elas foram criadas para isso, para troca. Com uma compressão menor, com um ajuste mais parecido com o analógico, tinha. Só que, o que você falou é importante, Fabiana, as pessoas não tinham consciência da saúde auditiva que tem hoje. Do impacto que uma perda auditiva traz para uma pessoa em relação a... Mas naquela época, vou falar de você, porque tem uma experiência mais ampla nesse sentido. Como fonoaudiólogo, já existia também a preocupação... A gente tinha recursos limitados, mas já existia essa preocupação, além do ouvir mais, porque
Antigamente, até hoje acontece isso, a gente teve pessoas que contaram aqui para a gente isso, que é, você fala, eu não escuto bem, a pessoa começa a gritar como se isso fosse resolver. Mas não se tinha noção de que o comprometimento ele era na fala, na compreensão da fala, não era só uma questão de volume. Se falava disso naquela época no atendimento? Não se falava em cognição, a relação da cognição com a audição, não se falava em processamento auditivo central. O processamento sempre existiu, existe há muitos anos, só que essa correlação direta, essa interferência direta, não se falava tanto assim. Então, por isso que a gente tem que tomar, a gente hoje, de uns anos para cá, a gente tem uma consciência muito grande em relação a isso. Nós falamos isso com todos os pacientes. Isso é uma conscientização muito presente no nosso trabalho, né? Só que no passado não. Eu, por exemplo, pra vocês terem uma noção, não tive nem aula disso na faculdade. Nem aula. Eu tive aula de compressão e era das coisas mais difíceis, já no módulo de aparelho auditivo, no último ano, e eu me lembro até hoje assim, da cena das aulas de compressão que a gente não conseguia entender. Era difícil demais entender. Eu dei isso. muita aula disso, porque na tese eu estudei muito eu aprendi compressão. com você. E eu vou te falar que eu tive que... foi uma fase bem, te falo, difícil, porque assim, a gente não tinha... na verdade, para a empresa, eu sempre fui a referência, né? Como eu sempre dei treinamento desde o começo, então quando eu vim para cá e a gente começou a formar, começaram a vir as lojas, as pessoas começaram a... Eu acabei pegando, né, pelo meu cargo também, eu acabei fazendo isso. E a gente via o quanto as pessoas... Então, assim, o treinamento era completamente diferente do que eu dou hoje. Eu tinha que pegar o básico, porque as pessoas não tinham essa formação. Então, assim, foi uma fase bem... Passou, eu agradeço, porque eu aprendi muito com isso, e hoje eu explico isso tranquilamente. Claro, e as pessoas também... Ensinei muita gente a fazer isso, porque eu, na verdade, montei um jeito, eu entendi de uma forma a compressão que eu consegui passar de forma mais fácil, é o que eu acho. Mas o que as pessoas que tiveram aula comigo na faculdade, inclusive, até dentro da empresa, o que elas referem é isso, que acabou... eu mostrei de um jeito, foi didático, eu consegui uma didática suficiente para poder fazer, para as pessoas entenderem isso. Porque se você entende isso, você entende todo o resto. Ela sempre é assim. E é muito legal falar isso. Nós temos diversos vídeos no YouTube, inclusive com a Sandra Braga, falando exatamente quando o paciente tem uma dificuldade na adaptação, ou às vezes não é usuário, mas testou um aparelho auditivo, não se deu bem com o aparelho auditivo. Esse ponto aqui que nós estamos falando sobre compressão é um conceito básico aí de funcionamento de um aparelho auditivo digital. E nós estamos falando exatamente da complexidade dele. Então, eu só puxei esse ponto aqui para ver o quanto complexo então, né, porque não é só ativou no software e pronto, ligou, está funcionando. Então, quis resgatar aqui a importância do paciente usuário ou aquele que testou não se deu bem, tentar novamente, porque o funcionamento é muito mais macro, muito mais amplo do que a gente imagina. Então, tem muitos recursos nesses aparelhos minúsculos que podem ser ativados e mexidos pelo profissional, né? Exatamente. Exige conhecimento, dedicação. A gente não faz nada de graça, né? Tem que entender, por isso que é o que a gente fala, o que eu sempre falo em treinamento. Se você não entende os produtos que você vende, seja qual for o produto, não importa se é aparelho o que for, você não vende. E quanto mais moderno fica, mais exige conhecimento, né, Sandra? Por isso que a gente faz tanto treinamento, né? E dá tanta importância a isso, porque é para que os fonoaudiólogos realmente saibam o que estão fazendo com o paciente, seja qual. Por isso a gente tem tecnologia para todas as pessoas, hoje, todo o grau de perda, todo o perfil de paciente, todo tipo de perda. Então, e justamente porque os nossos produtos têm recurso para isso, eles conseguem se ajustar a qualquer paciente, a qualquer estilo de paciente, perfil também de paciente, né? Porque cada um também tem o seu jeito, né? Em que momento começou a se falar disso também? Porque hoje eu vejo muito nos treinamentos que vocês dão Brasil afora para os fonoaudiólogos sobre essa questão do perfil. A gente fala muito nos vídeos do YouTube. Aliás, acessem lá o canal do YouTube, tem mais vídeos, não só o podcast, maravilhoso. E aí eu queria saber isso, assim, em que momento começou-se a colocar dentro do processo de atendimento perfil de vida do paciente, né? Como ele vive, outras queixas ou as próprias necessidades, porque eu imagino que antes, quando eu atendia, era assim, né? Chegar aqui, não estou ouvindo bem, ponto. Aí a gente pegava o aparelho analógico e tentava fazer a nossa mágica ali para ele ouvir mais, mas não necessariamente para compreender melhor. E tínhamos poucas opções, né? Ou era o retro grande, ou era o intracanal.
E aí, até esteticamente falando, ou pela questão do estilo de vida, sei lá, eu tenho uma vida muito agitada, eu prefiro alguma coisa que não fique atrás da minha orelha. Em que momento introduziu-se isso no mercado? Então, ou pelo menos na Audibel? Eu vou te falar do que eu me lembro. Assim, quando eu comecei a atender, mesmo na outra empresa, eu sempre tive Sandra, sempre tive esse olhar de me preocupar com a questão o que a pessoa faz, onde ela vive, a questão da destreza manual, se é uma coisa que poderia justificar o uso de um aparelho menor ou não. A questão estética sempre foi muito importante. Isso aí é uma coisa que eu acho que hoje acho que existe, é mais velado, mas existe ainda. As pessoas se preocupam com isso, os fabricantes também se preocupam com isso, né? Até porque a gente sempre tende a ter o próprio fono tem um olhar assim, se puder colocar um menorzinho, melhor, mas é né? que hoje também tem a preocupação estética. Mas os aparelhos são muito modernos, né? Então, eles são menores já, exato. Menores, então, não tem mais mesmo atrás da orelha, não tem mais isso, né? Agora, eu acho, Bia, que assim, isso começou a gente deu um pouco mais de valor quando a gente começou a ter segmentos diferentes de tecnologia, com o digital. Então, quando vieram os digitais, que a gente tinha uma gama maior de escolha, porque as opções de escolha na época do analógico eram menores, e por isso eu estou falando, era o tamanho, era menorzinho, e outra, os menores eram para perdas menores, os maiores para perdas maiores, e assim. Hoje não tem mais isso, a gente não tem mais tecnologia assim, né? Hoje o pequeno pode ser usado por várias pessoas, né? Muitas. Então, assim, eu acho que quando chegou o digital e quando a gente teve que olhar para segmento, o que um tem, o que um tem a mais do que o outro, a gente começa a ter um pouco mais de atenção para o estilo, porque o estilo, o que é o estilo? Não é só o que a pessoa, onde ela está, onde ela frequenta, é o que ela faz, se é uma pessoa tecnológica, se é uma pessoa que precisa, por exemplo, ouvir de forma mais apurada em alguns momentos do trabalho. Então, depende muito do que ela faz, dos ambientes que ela frequenta, mas o que ela faz em cada ambiente. E aí justifica a escolha entre um segmento e outro. Porque se fosse uma coisa, se todo mundo fosse igual, não teria tanto segmento, né? Podia ser uma coisa só e pronto. E a gente vê que todo fabricante tem vários segmentos, porque a gente vai focar no que o paciente precisa em todos os sentidos, não só a questão audiológica, digamos assim, as questões audiológicas, mas as questões também pessoais, necessidade pessoal, né? O que eles querem fazer, enfim, as preferências, digamos assim. Então, eu acho que com o digital isso se tornou mais presente, né? De forma mais detalhada, eu estou dizendo, porque, como eu te falei, a gente tinha escolhas antes, mas um pouco diferente, mais limitadas. Agora a gente tem uma escolha maior, eu consigo fazer. Tanto é que o nosso aparelho tem mais recursos, a gente precisa investigar mais o paciente. Isso que eu ia falar. A anamnese não é igual como era antigamente. A investigação era mais da configuração da perda auditiva. É uma perda descendente, perda em rampa, esse modelo. Tem muita queixa para desconforto. Mas não tinha muita opção pelo estilo de vida. É isso mesmo. Então, Sandra, diante desse seu repertório aí, né, desse seu percurso aí na empresa, então, gerente de unidade, você foi fonoaudióloga de atendimento e hoje você é gerente de produtos. Hoje já há algum tempo gerente de produtos. O que faz uma gerente de produtos no centro auditivo? Ótima pergunta. Então, a princípio, vou te falar a princípio porque eu faço muito mais coisas, mas eu vou te falar que o gerente de produtos, o que ele faz? Ele vai ter acesso aos produtos, à tecnologia que o fabricante traz, isso em qualquer trabalho, em qualquer nível de nicho de trabalho, digamos assim, profissional, tá? Ele vai escolher o produto. No meu caso, eu vou escolher, a Beltone tem os lançamentos. Então, como é que funciona? Eles trazem os lançamentos. Eu faço uma pré-reunião com o pessoal que me dá treinamento da Beltone, conheço os produtos. Tá? Então, eu vou ver, em relação à linha que a gente tem hoje, o que ele tem além da linha, o que ele tem igual. Faço uma análise, né, mais aprofundada de cada produto, cada linha de produto, para poder dizer quais são os objetivos daquela linha. A gente tem uma prática aqui na Audibel, que é já de alguns anos, depois de alguns erros aí, ao longo do tempo, de fazer uma escolha o mais assertiva possível. Como é que é feita essa escolha? A gente vê o perfil, o que a demanda brasileira, nacional, ela mais adquire, ela mais se identifica. Com o que ela mais se identifica? Então, os produtos que a gente entende que os pacientes adquirem, se adaptam mais, a gente traz aqueles modelos, os tipos, então, baseados nessa preferência, digamos assim. Não é nem preferência porque eles não estão escolhendo, mas qual que é a tendência. O histórico. Exato. Uhum. Aí a gente traz para cá, analisa e faz a escolha dessa linha. Feito isso, eu não sei se vocês sabem disso, os aparelhos são registrados, ele tem que passar por um registro. Então, essa escolha é feita, muitas vezes, antes do registro. Então, olha,
falo com o Daniel, que é o meu diretor, Registro onde? O registro para ser usado, para ser comercializado no Brasil. Então, todo aparelho auditivo, ele tem que, não é assim, eu quero importar aquela linha, importa e pronto. Não. Até é importante você falar isso, né? Porque assim não é uma coisa fácil de você importar. Todo o aparelho ele é classificado como produto médico e todo produto médico passa por uma análise da Anvisa. E essa análise ela exige um registro. Então, hoje, para vocês terem uma noção, a Anvisa ela visita a fábrica onde é produzido o aparelho auditivo, dá o aval dela para essa fábrica, traz para cá essa validação, digamos assim, e aí sim a gente pode registrar o produto. Isso para ser comercializado no Brasil. Para ser comercializado. Por isso que a gente não consegue, hoje, nos dias de hoje, ter um lançamento equiparado ao internacional, porque esse tempo é um tempo que hoje ainda mais, né? Ele é um tempo longo, a gente classifica como longo. Depende muito do processo, mas geralmente é longo. Então, a gente tem que esperar, ele faz esse registro, a partir do registro, o que a gente faz? Isso, enquanto corre o registro, eu vou avaliar os materiais, traduzir alguns materiais que não estão traduzidos para o português, porque a maioria não está, os folders para o paciente, para o profissional. Vou estudar os produtos para montar uma aula, para montar o treinamento para toda a equipe. Então, a gente faz isso, fazia isso regionalmente. Hoje a gente tem feito isso. Nós não tivemos um lançamento de muitas linhas na pandemia, mas se tivermos, vai ter que ser online, né? Infelizmente. E aí faz o treinamento das equipes, em todos os sentidos em relação à diferença do produto, como é que tem que usar, quais são os diferenciais, enfim. E aí é para as pessoas poderem começar a atender. Essa é a fase inicial, e o aparelho chega. O que normalmente a gente faz também com as linhas que chegam? A gente faz estudos internos, a gente monta pesquisas, eu monto pesquisas, né, para as pessoas, para os fonoaudiólogos avaliarem, para os pacientes em uso avaliarem aquele produto, para a gente poder, inclusive, mostrar isso para o mercado, divulgar isso para os próprios fonoaudiólogos, para eles verem como é que funciona, divulgar para a classe médica, que é quem indica, né, o uso do aparelho auditivo, do tratamento com amplificação. E aí eu vou acompanhando isso, né? A gente vai acompanhando, tirando dúvidas das pessoas, dando outros treinamentos para parceiros quando aparecer, enfim. Então, isso, digamos assim, que seria... E assim, é claro que montar... além disso, eu monto comparativos e, junto com a gerência comercial, a gente monta estratégias para vender cada produto. Porque, claro que os produtos, quando vêm para cá, cada um é destinado a um perfil de pessoa, né? Então, isso também a gente tem esse cuidado. Então, qual o perfil? Então, a gente ensina as pessoas a ter esse olhar comercial. Por isso que os treinamentos geralmente são feitos por mim e pelas gerentes comerciais e as assistentes, que a gente vai sempre combinando as informações. Então, isso é o grosso do negócio, como gerente de produto. Além disso, você tem a responsabilidade técnica, né? Isso, então. Então, o que acontece? Quando a gente importa o produto, uma pessoa tem que ser responsável por tudo que envolve aquele produto, e tem que ser fonoaudiólogo, né? Então, eu assino pelos produtos, que são importados também. Então, assim, todos os problemas que aquele aparelho pode gerar em algum momento, alguma dificuldade para alguma coisa, a gente tem sempre o contato. E aí, quando tem alguma coisa que foge da minha alçada, que eu não consigo dar conta de resolver, eu busco o pessoal que dá orientação na Beltone, né, que é bem próximo da gente, e eu tenho linha direta com eles para poder resolver uma coisa em relação a software, por exemplo, a um produto que, sei lá, que dê algum problema, enfim. Não é comum, né, mas a gente, se precisar, quando isso acontecer... Você falou da Beltone, que eu queria só... A Fabi falou isso lá no começo, né, que é conhecida mundialmente. Qual é a relação, então, nesse momento de lançamento de produto? Você prepara os treinamentos, né, para a equipe aqui do Brasil, mas como que é a relação da Audibel, a sua relação diretamente como gerente de produto com a Beltone nesse sentido? Também tem treinamentos, também tem informações? Como funciona isso? Então, é muito próxima, né? Por acaso, a pessoa que me dá treinamento foi uma ex-funcionária da Audibel, lá da Audibel Belo Horizonte. Ela é brasileira, ela está em Belo Horizonte. Um beijo para a Paula. E ela é a Paula Duarte. Vamos trazer a Paula Duarte aqui para bater papo, né? Eu acho. Histórias do mundo. Muito importante. É legal. Bom, a Paula é uma pessoa que eu gosto, é minha amiga pessoal, gosto muito, é uma menina que eu acompanho desde sempre, porque eu dei treinamento para ela, né? E ela é extremamente inteligente, assim, uma menina que ela se destaca no meio que ela está. E é ela que me dá treinamento, e eu acho muito bom isso. E por ser muito próxima também, independente, claro que ela está nesse lugar, mas eu acho que a minha proximidade com a Beltone é muito grande, porque assim, a gente tem eventos, eu já fui convidada, né? Para falar, e assim, não vou falar nem de mim, falo da Audibel. A Audibel é uma empresa muito importante para o Grupo Beltone, muito.
porque nós somos os principais, assim, aí eu estou dizendo isso em relação à parte profissional e também de negócios, né, a parte comercial mesmo. Nós somos, se não for o principal, nós somos um dos principais importadores, fornecedores que eles têm. Então, a gente se destaca, assim, a gente já ganhou, poderia ter falado isso para vocês, e o César talvez vai falar também quando vier para cá, mas assim, a gente ganhou vários prêmios em relação à evolução, a produto adaptado, a crescimento, a destaque do ano por conta de ter vendido mais, por exemplo, a Maze, o Trust, que foi uma tecnologia muito alta na época, então a gente ganha prêmio, sempre ganha muito prêmio por conta desse destaque que a gente tem no grupo. Então, a empresa é tida com muito... Eles gostam muito da gente, vamos dizer assim. Então, a gente tem muita atenção, a atenção deles é muito grande para com a gente. Então, nesse sentido, acontece quando eu preciso deles, também acontece. Então, como eu falo de linha direta, se eu tiver uma dúvida, chama a Paula Duarte, ela vai me responder se ela não responder agora, porque ela está no treinamento, mas ela vai me responder no mesmo dia. Então, é esse nível. A gente tem, então, falando um pouco da empresa, nós somos convidados para falar sobre a nossa realidade. Eu já dei uma aula muito bacana aqui, até eu me surpreendi comigo mesma, porque foi uma aula em espanhol e eu acabei... Nosotros temos recordações. Entendeu? Estava lá presenciando esse momento. Mas ela espanhol com essa. Desculpa, eu pulo essa parte. Muito mesmo feliz de estar dando aquela entrevista. Eu não falo, sou tão ágil como sou tão fluente como você. Eu falo um pouco mais devagar na fluência. No começo, pelo menos. Depois a gente dá uma acelerada. Experiência. Mas, assim, isso é muito legal, porque eles valorizam o nosso trabalho. Então, eu fui falar do nosso trabalho lá para eles. Então, representando a Audibel, né, obviamente. Então, assim, isso é bacana, porque a gente tem esses treinamentos, que são treinamentos com grupo. Então, esse treinamento acontece uma vez por ano. A gente não teve ano passado por motivos óbvios, mas uma vez por ano a gente está presente. Fora daqui do Brasil. Fora do Brasil. Em contato com outros representantes da marca do mundo? O grupo, então. A Latam, né? É a Latam, porque assim, o grupo... Só para deixar bem claro, né, a Beltone faz parte de um grupo, chama o grupo GN Hearing. Então, todos os fabricantes, os 3 fabricantes de aparelho que compõem esse grupo, são chamados para esse evento. E aí tem os momentos que são comuns e os momentos que são separados. A gente, no separado, né, eu falei para um momento comum. Fiquei muito honrada até com isso, porque para todo mundo foi muito legal, porque a gente acaba mostrando o nosso trabalho, o pessoal... E brasileiros, só nós, né, Sandra? Só o Audibel. E as pessoas, assim, a gente chama muita atenção lá, modéstia à parte, né, Fabi? Nos grupos que a gente tem de discussão, o pessoal quer ficar com a gente, é muito legal. Então, você vê que as pessoas admiram muito. Você ouviu uma história de que na hora de dançar, ninguém quer ficar muito perto de vocês, né? Que é uma coisa que vocês não têm muita habilidade. Entrevistada ela e ela não dançou. Eu não faço parte desse grupo. A gente vai ter um outro momento, então, para falar sobre isso, tá bom? Vamos deixar. Eu não danço, então... Porque é importante. A Sandra, ela já sabe o local certo de sentar. As pessoas lá fora no mundo gostam muito de vocês quando vocês vão pelo profissionalismo mesmo, né? Pelo conhecimento técnico. Porque dança já mostramos que não é verdade que todo brasileiro sabe dançar. Eu, pelo menos, sou pelo profissionalismo, até onde eu sei. Eu não sei, eu também tentei, não posso só falar fui chamada lá para dançar. As pessoas que dançaram, no caso. Fez Audibel passar vergonha, Fabiana Camila, mas a gente vai ter um outro momento para falar sobre isso. Vamos voltar aqui. E outra coisa bacana que eu tive a oportunidade de fazer dentro do Audibel é frequentar a Academia Americana de Audiologia, porque a gente tem um congresso anual importantíssimo, que é onde a gente consegue ter contato com o que tem no mercado, né? Porque aqui é difícil, porque as pessoas me conhecem, então eu não dá para ficar muito circulando em stand, pedindo informação, não é todo mundo que tem essa disponibilidade, digamos assim. Lá fora eu não sou ninguém me conhece, então é mais fácil, eu consigo trazer muita coisa, não só de produto, mas de tendência, de discussão que está acontecendo para cá. Então, isso é uma coisa legal. E a Audibel está sempre, de alguma forma, pela minha pessoa presente, né? Eu represento a empresa ali, então é interessante porque a gente vê todos os fabricantes ali, então é bem... Por isso que é legal. Também. Estamos chegando no final já. Estamos chegando no final. Estamos aqui falando com um ícone da fonoaudiologia. Sandra Braga não faz essa carinha aqui. É verdade. Sim, não é puxa-saquismo. E uma característica que todos falam da Sandra Braga, e eu me incluo nessa aí, porque eu saí da faculdade, entrei aqui, ela me ensinou compressão, entre outras coisas, a humildade que você tem em compartilhar conhecimento, Sandra Braga. Uma coisa que é uma característica sua e que todo mundo que tem acesso a você, que não é difícil ter acesso a você, é essa humildade de você ensinar tudo o que você sabe. Eu vou concordar com você, porque, assim, na verdade, a humildade, eu também nunca fui diferente disso, mas eu acho, a minha opinião em relação a isso, quanto mais pessoas souberem do que a gente precisa saber,
melhor você trabalha. Eu parto do seguinte princípio: se mais gente sabe, eu como formadora, vamos dizer, como é que eu posso chamar isso, mais referência, enfim, como treinamento, né? Menos trabalho eu tenho, concorda? No bom sentido, porque se eu ensino as pessoas a fazerem, elas vão recorrer a mim só para tirar dúvida. E isso além disso, o principal disso, não é o principal, elas vão atender meu paciente, elas vão dominar o produto. Então, isso não é uma coisa que é... Você falou da humildade, ok, talvez tenha até... Enfim, eu não conheço todo mundo, mas assim, eu acho que isso é uma qualidade que as pessoas têm, não é nem qualidade, mas é um perfil que a pessoa tem, quem dá treinamento tem que ter, porque você quer formar pessoas. E as pessoas estão ali para aprender com você. Se você não compartilha conhecimento, por que elas estão ali? Porque, o que você está fazendo ali? É formação e desenvolvimento, é essa a diferença. Exato. Então, quando você pode ensinar um conceito, agora desenvolver essa pessoa além de um conceito. Então, não é puxa-saquismo, é o que de fato a gente percebe, a gente sente trabalhando com você. Eu acho que a gente pode falar de boca cheia, porque ganha os profissionais da Audibel, ganham os profissionais da Audibel e, consequentemente, o cliente, o usuário do aparelho auditivo Audibel, porque entender todo esse funcionamento, esse mecanismo, saber da sua história agrega valor para cada profissional na hora que sentar na frente do cliente, do paciente. Então, ganha todo mundo com esse trabalho que há anos você aí faz para todos nós, Sandra Braga. Além Braga. da técnica, né? Porque tem essa coisa do olhar para o paciente, do cuidar do paciente, essa responsabilidade com o outro, né? Então, quando tem os treinamentos, não é uma visão apenas técnica ali, né? Sim, e não pode ser, né, gente? Eu agradeço as palavras, viu, Fabiana? Assim, na verdade, são coisas que eu não vejo outra forma de fazer. Por isso que eu falo, eu acho que, tudo bem, pode ser uma qualidade, vocês veem como qualidade, mas uma pessoa que se propõe a fazer isso, ela não pode ser diferente. Eu não consigo imaginar um outro tipo de postura. Justamente pelo que está falando. A gente tem dois objetivos. Para você desenvolver a pessoa, você tem que formar antes, não é isso? Ela tem que conhecer, ter o conhecimento para poder se desenvolver como profissional, né? E com qualquer área que ela vá trabalhar. Então, eu acho que agradeço o elogio, mas eu acho assim, de quem faz isso tem obrigação de ter esse perfil. Não dá para eu ser rasa no que eu vou passar ou ser superficial, porque a pessoa vai ficar vindo para mim o tempo todo. Quando eu falo para vocês isso, ela vai ficar te requisitando muito, porque ela não sabe. Então, você não fez um bom trabalho. Por isso que eu digo, quando a gente dá treinamento, a pessoa te procura pouco, bom, então, porque eu acho que ela entendeu. Ela conseguiu absorver o que eu falei, o objetivo foi atingido. Então, é isso que eu quero dizer. E dar espaço para ensinar outras pessoas. E é assim. Então, mas eu agradeço. E eu quero fazer uma pergunta, então, saideira. Você tem mais alguma pergunta antes da pergunta saideira? Não tenho pergunta, não. Perguntas seria várias, na verdade, dá para conversar muito sobre todas as histórias. Podia fazer um episódio só de coisas engraçadas da Só queria fazer um adendo. Aí, esse dedinho também é seu. Esse dedinho, você sabe de quem é esse dedinho? Tá bom. É uma homenagem. Queria só fazer o adendo, porque uma coisa que ela não citou aqui foram os foras que ela já deu ao longo dessa história, Exato, que é uma característica, falei da humildade, mas é uma característica também, um lado engraçado, que é natural. É natural, gente. A gente tem que fazer um episódio só de coisas engraçadas com Sandra Braga. Histórias incríveis para contar. Mas ultimamente não tem tido muito, vocês não têm muito. Porque você não está saindo muito, né? Estamos trancados aqui. Nem a dança do filho você sai mais para ver, então não tem mais fora. Mas em casa você deve dar algum, não é possível. Tem que ter uns... Gente, cada fora é maravilhoso. Teve recente, sim, vocês me contaram um recente, que eu não lembro qual que é, mas depois a gente pensa. Mas como a gente vai poder falar de foras da parte engraçada agora? Porque vai denegrir bem minha imagem, se construir minha imagem de forma tão engrandecedora. Isso é verdade. Desculpa aí, eu só tinha que fazer esse adendo, é importante. São coisas leves, gente, ela é maravilhosa. E muito engraçada. É um prazer mesmo poder trabalhar com você. Eu convivo com você desde que eu quase nasci. Mentira. Faz isso, né? Eu conheço você tinha 14 anos. Você tinha 14 te deu uma madeira. Ou perto disso, porque você... Não, teve uma... Não, a madeira também não. Quem eu vi nascer foi o Caio, eu carreguei no colo. O Daniel falou que eu carreguei no colo. Não, mas olha, eu não, você começando a não, mas você então eu lembro de você, o primeiro momento que eu vi que eu lembro é quando teve uma festa de final de ano lá em Mongaguá na casa da meu tio, do seu tio, e teve um jogo tava final do Palmeiras, não sei o quê.
A louca sai com a camiseta, não pela... Mas assim, ela devia ter, não sei, você era adolescente, eu não sei quantos anos você tinha. Adolescente. Já Adolescente. tomava um copinho de transição. E eu lembro dessa fase porque a gente tinha um grupo muito, extremamente... Nossa, pequeno. cabia numa casa de praia Cabia, pequena, não, e né? sobrava A festa da espaço Udibel, ainda. e sobrava E ela espaço. saiu correndo. Legal, fazendo uma festa. Eu falei assim, gente do céu, pelo amor de Deus. essa Quem menina. é essa? Que louca é essa? Aí ela saiu e entrou de volta, porque ela, também a gente não teve muito contato, foi esse contato, a gente não conversei com ela. Conversar com uma adolescente Não que dá, tava gritando igual a difícil, louca, entendeu? talvez não fosse Então, nada. mas foi esse, eu não lembro quantos anos ela tinha, então foi a primeira vez que eu a vi, porque aí foi quando eu tive, fora, depois eu fui para casa de vocês pegar, ia viajar com seu pai, acabava fui pegar cruzando e encontrava, bastante. cruzava com ela, tal, enfim. Mas foi nessa época, E foi importante na minha formação, estava presente lá, inclusive dando aula nos meus módulos, né, de prótese auditiva. É verdade, eu dei aula para ela também, na verdade. Muito bom ter você por perto. Eu falo isso sempre. Não estou falando aqui só por causa da câmera. A gente fala no off também. Mas aí a pergunta saideira é, então, para as pessoas que estão estudando fonoaudiologia hoje, ou que estão começando a carreira, tudo bem, principalmente na área da audiologia, mas em outras áreas, né? A fonoaudiologia ela é uma só. O que você diria para essas pessoas? Que dica que você dá e mensagem que você deixa? Então, olha, vou dizer, já me perguntaram isso, eu tenho, inclusive, pessoas próximas de mim que fazem fono por minha causa, porque admiram e tal. Mas, assim, eu acho que as pessoas que vão fazer fonoaudiologia têm que pensar, claro que a área é muito vasta, não vou dizer, nós estamos numa das áreas, né? Mas eu acho que as pessoas têm que abrir um pouco a cabeça, têm que se comprometer com o que está vendo e têm que pensar fora da caixa. Acho que, assim, se eu vou trabalhar numa área específica, eu tenho que me especializar nela. Então, procurar fazer estágios durante a graduação, que foi o que eu pensei, né, na época. Fazer estágios na graduação que possam te engrandecer, te trazer conhecimento para essa área que você quer seguir. Se você está em dúvida, procure fazer estágios nas duas áreas para você tomar contato. O estágio que eu digo assim, procurar pessoas que possam te dar estágio, né, lugares, né, enfim, instituições, que se por acaso permitam assistir, porque assim, no meu caso eu não consegui fazer tudo o que eu queria, então eu tive que buscar fora. Hoje é um pouco diferente, tem um pouco mais de opção dentro do curso. Só que depende do curso que você faz, você vai ter falha em alguma área. Então, se tem falha e você gosta, vai procurar fora. Então, procure conversar com as pessoas, tal, e assim, outra coisa, tem coisas na fonoaudiologia que a gente não tem. A gente está falando disso. A parte comercial, você não vai ter. Aliás, uma faculdade desse tipo... Era da saúde. Da saúde, você não tem isso. Isso não é só na nossa área. Né? Então, as pessoas têm que... Se você quer ter um negócio próprio, um momento na sua vida, procura ajuda, né? Procura fazer algum curso fora, enfim. Mas tenha um olhar, não fica preso só no que você tem dentro do curso. Faça cursos fora, olhe... fora da caixa mesmo, sabe? Pensa fora da caixa, porque ali vai te dar a base. Você vai ter que procurar o grosso da coisa, né? O conhecimento que você vai ter para trabalhar, ele vai vir de outros lados. Ali é a base do conhecimento para você poder começar a trabalhar, claro, é a base de tudo. Mas muita coisa você vai ter que fazer fora. Então, se prepare para isso, estude, preste atenção nas aulas. Procure não cabular a aula, porque você perde conteúdo, e é verdade, assim, eu estou falando porque acompanhar a gente... Eu nunca fui de fazer isso, mas... Não é só a faculdade, não. Estudar depois e saber até hoje, né? ainda saber, depois. bem lembrado, saber que você não vai, como qualquer outra faculdade, o curso que a gente faça, você vai ter que estudar sempre. É uma área que, a nossa área especificamente, ela muda muito. Ela tem muita coisa que chega, e a gente sabe disso hoje. Imagina quanta coisa eu tive que aprender na vida que eu nunca imaginei na vida que eu aprenderia. Parte de informática, uma visão, assim, essa questão tecnológica de forma geral, conhecer celular, imagina, porque a tecnologia que você trabalha hoje, ela te dá, ela conversa com outras coisas, então eu preciso saber com quem que ela conversa, como que conversa. Então, pensar que vai estudar para o resto da vida, como qualquer outra profissão, que não é profissão de filhinha de papai, nada disso não, como há uns anos atrás a gente escutava. Que era um período integral, não podia trabalhar. Não é, não. A gente tem que correr muito atrás. Show de bola. Muito gostoso. Obrigada, meninas, Que pela bom saber conversa. mais de você. Pessoalmente, A admiração aumentou ainda você mais. sempre esteve deste lado, né, mandando recado e orientando as pessoas lá no YouTube. Agora foi muito gostoso poder te entrevistar, saber um pouquinho mais da sua vida. E é isso. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a vocês pelo convite, por eu poder compartilhar um pouco aí da minha parte da minha vida, porque tudo a gente não consegue compartilhar.
Mas que foi muito boa a conversa. Gravaremos Obrigada. um dia só das suas histórias. Da parte engraçada. Engraçadas. Vai ser muito legal. Será ótimo. Obrigada pelos anos aí de convite. Eu espero que eu não esqueça, porque o tempo passa, a gente pode esquecer as coisas, não se esqueçam. É que tem muita história, Não, né, mas a gente Sandra? lembra. As histórias a gente Ah, que lembra. bom, Fica porque se tranquilo. vocês lembrarem, vocês me ajudam a lembrar também. Então eu posso contar um pouco mais de detalhes. Na verdade, vai ser assim, ela fica aqui sentada, a gente fica contando e ela vai ficar rindo mesmo. Ela vai rir. Vai ser maravilhoso. Isso aí, Sandra. Muito obrigada, viu? Obrigada, gente. Obrigada mesmo. E acabamos hoje. Eu espero que vocês tenham gostado deste episódio. Virão mais episódios por aí. Segue a gente nas redes sociais, Insta, Facebook. Vai para o YouTube, onde está esse podcast também. E lá no Spotify, ou aqui, depende de onde você está ouvindo a gente, para seguir mais informações e mais papos muito gostosos e divertidos aqui com a gente no Audiobelcast. Até a próxima, pessoal. Falou!